Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Pai, vivo agradecido por ter mudado a minha vida, por ter me escolhido como instrumento útil, Pai, para levar este precioso evangelho às nações. Graças pelos que ouviram, Pai, graças pelo que entenderam. Estamos agradecidos de Ti. Queremos dedicar-te estes minutos para Te dizer quão agradecidos estamos. Não andamos com medo, Senhor. O temor desapareceu de nossas vidas, Pai. Sabemos que nossa salvação está segura, porque depende de Ti, não de nós, Pai. Sabemos, meu Pai, que nossos dias estão contados nesta terra. Não tememos a morte. Quando a morte chegar, podemos dizer que é ganho, Pai. Os que chegaram a esta etapa, Pai. Graças pela vida. Graças por mostrar-nos a senda da vida. Que há plenitude de gozo nela, porque entendemos o Evangelho. Jesus Cristo, único Rei de Reis e Senhor de Senhores, que nos ama com amor eterno, que nos escolheste antes da fundação do mundo, Pai, e que agora desfrutamos deste poderoso Evangelho. Graças, Senhor, porque já não andamos enlutados, Pai, pelo temor da morte, porque nos livrastes daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Já não tememos nada, Senhor. Não há nada e nem ninguém que possa nos separar do grande amor que Tu nos deste por mim. Graças, Pai, porque somos pessoas realizadas. Nada nos move. Realizadas, Pai. O único que nos move é a beleza de Tua verdade, Pai. Graças, graças. Não Te negamos em nenhuma circunstância, Pai. Quando nos acontece algo, não Te negamos, dizemos graças, Pai, ainda que não entendo, e aí eu Te glorifico, Pai, em nossas vidas. Somos um povo agradecido, por isso Te louvamos, Senhor. Graças, Pai, graças. Nossas vidas dependem de Ti. Todos os dias, Pai, todos os dias morremos contigo nesta verdade que nos fez livres, para sempre livres. O homem não pode nos tocar, nada pode nos separar de Ti. Estamos definidos do que é a verdade do Evangelho. Definidos totalmente. Graças, Senhor. Graças. Graças, Senhor. Graças, Pai. Sim, falamos contigo neste momento. Ainda que Tu habitas em luz inacessível, mas estamos certos em quem temos crido. E sabemos que Tu estás assentado juntamente com Tua igreja, a que Tu compraste com Teu sangue, para apresentá-la a Ti mesmo, sem ruga, sem manchas. Somos espíritos perfeitos. Como Tu és, assim somos nós também. Graças, Pai. Amém, amém, amém. Graças. Olha que rico, vamos dar um aplauso a nosso Rei de Reis. Graças, Senhor. Olha, diga quem está ao teu lado. Eu estou agradecido. Eu sou uma pessoa agradecida. Graças. Pode se assentar, por favor.
O mesmo espírito, o ânimo vem de espírito, sim? Assim que eu estou no mesmo ânimo também. Pronto sempre para compartilhar a palavra do Senhor, sem emoções. As emoções, me sinto como me sinto, isso temos aprendido. Neste ministério que não dependemos de como vem o dia ou a situação, sempre estamos com o mesmo modo, não o mesmo sentir. Olha, hoje temos umas verdades maravilhosas que Paulo falou a Roma, e de fato o tema é este: verdades a Roma. E os romanos não entenderam, nem os cristãos evangélicos de hoje entendem também. Eu me lembro quando eu cheguei na cidade do Brooklyn, Nova York, e um pregador me lia o que eu gostaria de ler a vocês agora mesmo. Romanos 6:23, por favor. Todos com Bíblia, verifique para ver se falamos em linha com o Pacto da Graça. Vamos falar a revelação que nunca ninguém conheceu. E Paulo a explicou, mas não puderam entendê-lo. Hoje tu e eu podemos entendê-lo e verificar não com um verso bíblico, mas com muitas evidências, para que te estabeleças na verdade, escrita pelo apóstolo Paulo, as riquezas de sua graça. Veja como diz o verso 23, porque o salário do pecado é o quê? É morte. Morte o quê? Morte espiritual? Verdade que sim. O salário do pecado é morte. Mas a dádiva de Deus é o quê? Vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, e então, a pessoa se pergunta, o salário do pecado é morte, certo? O pagamento do pecado é morte. Agora veja no que diz, e voltamos aos Romanos. Não perca de vista o livro, mas dá um pulinho a Efésios capítulo 2, verso 5. O salário do pecado é a morte. Bom, o verso 4, 5 diz, quando tiverem todos digam, mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, até mesmo estando nós mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por graça, sois salvos. Veja que Paulo diz, ainda que nós, ou seja, você sabe que nós significa ele e os que estavam ali. Porque ele viveu antes de Cristo morrer. Ele viveu antes da cruz, e antes da cruz o pecado reinava. Então o que acontece? Pois ele disse, vejam, Romanos, o salário do pecado é morte. E nós, até mesmo estando mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com ele. Mas o que acontece? Isso foi Paulo que falou assim, mas tu não pode dizer isto. O salário do pecado é morte, é porque já para você não é morte, é porque tu nasceste muito depois e já o pecado havia sido tirado. Então o que acontece? Que os cristãos de hoje utilizam esse verso e o atualizam para esse tempo. Dizem, o salário do pecado é morte. Veja, irmão, se tu segues em pecado, tu vais morrer espiritualmente. Mas é que isso Paulo disse, nós, até mesmo nós, estando mortos em nossos delitos e pecados, certamente Paulo esteve assim, os apóstolos estiveram assim, porque eles viveram antes de Cristo ir tirar o pecado na cruz. Portanto, para eles, foi pecado. Mas depois que passa o tempo, tu não nascestes em pecado. Eles nasceram em pecado. Porque toda criatura, toda vida que nascia para os tempos do primeiro Adão, o reinado do primeiro Adão, quando nasciam em pecado. Mas quando veio o último Adão, o segundo Adão tirou o pecado e agora tu não nasces em pecado. Porque ele morreu exatamente para levar os pecados. Agora, vamos ver mais claramente em Romanos, vamos voltar a Romanos, Romanos 3:23. Romanos 3:23. E me dá muita lástima, porque os pregadores de hoje usam isto para aplicar isso à igreja.
E utilizam este verso, vejam, Romanos 3:23. Porquanto, quem? Todos pecaram e estão como? Destituídos da glória de Deus. E Paulo falava assim, Paulo dizia, olha, portanto, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas era antes da cruz. Paulo esteve destituído. Agora veja o que ele diz em Romanos 5, no verso 17. Porque eu quero levar-te a 5, 18 e 19. Assim como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, pela justiça de um, sim, a todos os homens veio, que justificação de quê? Mas da mesma maneira, antes da cruz, o que veio a todos os homens? O que diz aí? Assim que como pela transgressão de um veio a condenação a quantos homens? Isso foi no reinado do primeiro Adão. A todos os homens veio a condenação, veio a morte, porque o pagamento do pecado é o quê? Morte. Pois o primeiro Adão trouxe pecado, portanto, passou a morte a quantos? A todos os homens. Mas veio o segundo Adão e o que fez? Passou o quê? Justificação de vida. Veja o verso 19. Porque assim como pela desobediência de um homem, os muitos foram constituídos pecadores, assim também, diga assim também. Pela obediência de um, os muitos serão constituídos o quê? Justos. Há uma grande diferença. As pessoas de hoje, os pregadores de hoje, a teologia de hoje, e quero te fazer ênfase porque eu estive no meio dos teólogos. E então, eles aplicam este verso, atualizam hoje e te pegam um indivíduo e diz, olha irmão, o salário do pecado é a morte e tu estás em pecado. Se tu estás em pecado, então o segundo Adão não chegou. Porque o pecado reinou até que Cristo morreu e ressuscitou. Então tu não pode estar em pecado, tu estás em justificação de vida. O que se pode acontecer é que uma pessoa não saiba que está em justificação de vida e todavia não se reconciliou. Agora veja o que diz o verso 20. Mas a lei, 5:20, Romanos 5:20. Mas a lei se introduziu para que o pecado o quê? Mas quando o pecado abundou, o que diz? Superabundou. Quando superabundou a graça? Quando o pecado abundou? No reinado do primeiro Adão. E quando superabundou a graça? No reinado do último Adão. Então Paulo disse, irmãos, veja, todos estivemos em pecados, mas Paulo falava dele, porque ele vivia naqueles tempos. Mas quando chegou o Cristo, está tratando de explicar. Irmãos, veja, todos estivemos em pecado. E ele, nós estando mortos em pecado, ele foi tão bom que ele veio e morreu por nós e nos deu vida juntamente com Cristo. Então, agora tu não pode dizer, irmão, eu estive em pecado. Não, tu estiveste em ignorância. Hello? Se te chamaram pecador, mentiram, te enganaram. Pastor, e as pessoas que estão agora mesmo cometendo crimes? Eles não estão em pecado, eles estão na ignorância de sua mente. Diz o apóstolo Paulo. Na ignorância de seus corações, praticando as obras da carne, ignorando a vida alheios da vida. E qual é a vida de Deus? Que quando o pecado abundou, de Adão até Cristo, superabundou o quê? Ao morrer, Cristo superabundou a graça. Quando superabundou a graça? Depois que Cristo morreu. Quer dizer que tu não estivestes em pecado. Eles estiveram em pecado. Mas não tu. Tu nasceste salvo, tu nasceste justificado. Mas não sabias. Agora, a religião te disse que tu era um pecador e te disseram, arrependa-te porque Cristo vem e você fica. Você fica onde? Você fica justificado em vida sem saber. Há pessoas que morrem, vão ao paraíso e averiguam depois que morrem. Bom, todas as pessoas que morreram por 2000 anos, que foram escolhidos e predestinados, morriam e iam para o paraíso, mas não reinavam em vida. Por isso, veja como diz o capítulo 5, veja o que diz, o verso 12, 5:12. Portanto, como o pecado entrou no mundo por quem?
E pelo pecado o que entrou? O salário do pecado é o quê? Assim que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou o quê? A morte espiritual. Assim a morte passou a todos os homens, portanto, todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque o primeiro homem pecou e passou o pecado a todos os homens. Agora diz, pois antes da lei havia pecado no mundo, mas onde não há lei, não se inculpa de pecado, como quem diz, até que não chegasse Moisés com a lei, eles estavam em pecado, mas não sabiam. Mas eu pensava que era bom. Mas eles estavam em pecado. Abraão estava em pecado e não sabia, e ele era o pai da fé. Por quê? Porque não é porque seja bom ou mal, é porque quando um homem pecou, Adão, passou o pecado a todos os homens. Mas então apareceu Moisés trouxe a lei, e a lei se introduziu para que o pecado o quê? Abundasse. A lei foi trazida para quê? Para salvar. Para que o pecado abunde. Por isso é que esses ministérios de morte, por isso Cristo pôs fim a este pacto, porque é um ministério de morte. Tem pessoas que estão tratando de cumprir a lei. Querem combater com a morte. A morte vai ganhar. Eles não entendem. Então dizem aqui que quando o homem, não muitos, um homem só fez o trabalho de destituir a todo ser humano, até Cristo. Todos foram destituídos. Maria era uma pecadora, os apóstolos eram pecadores, todos os profetas eram pecadores, não porque eram bons ou maus, é porque Adão, diga Adão. Esse é o trabalho de um homem. Se você tem que aprender o que significa imputação. Em outras palavras, Deus busca um molde, uma cabeça, e fez com que essa cabeça falhe e todos falhem. Então busca outra cabeça, e se essa cabeça consegue vencer a morte, então todos ficam beneficiados. Essa é a ciência de Deus. Deus trabalha, essa é a ciência do Espírito do Evangelho. Nenhum movimento cristão funciona assim hoje. Eles funcionam, aquele que faz paga, não? Se você se porta mal, para o céu. Para o inferno. Se você se porta bem, para o céu. Eles vivem por obras. Todos os grupos cristãos vivem por obras, mas não sabem. Ao desconhecer o Evangelho, vivem por obras. Por isso é que eles pensam que pode se perder. Porque eles creem que a salvação é um ato e eles conseguiram por suas obras. Por isso é que eles não entendem salvo sempre salvo. Porque vejam, antes era perdido sempre perdido antes de Cristo morrer, porque por mais que se portasse bem, Adão te colocou em pecado. Podias tratar, Davi tratou, Salomão tratou, por todo mundo tratou. E você sabe o que Paulo disse, irmão? Não há um bom. Não há. Veja que Deus mesmo teve que vir para sacá-los do rio. Porque ninguém podia salvar se todos eram maus. Por que eram maus? Porque um homem os destituiu da glória de Deus. Por isso é que diz, porquanto todos pecaram. E estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Então ele teve que vir para instituir-nos na glória que nós perdemos. Trabalho de um homem. Vamos seguir lendo aí o capítulo 5, verso, agora o 13. Pois antes da lei havia pecado no mundo, mas onde não há lei não se inculpa de pecado. Não obstante, olha, que bom que Cristo pôs fim à lei. Que bom que Cristo pôs fim à lei. Ele pôs fim. Ou seja, se ele pôs fim, onde está o pecado? Não está. Veja o que diz. Verso 14. Não obstante, reinou a morte desde Adão até onde? Até Moisés. Até mesmo nos que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de quê? Porque Adão é figura do que havia de vir. Porque um pecou e danificou a raça. Então é figura, vem um que vai consertar. Vem um que quando me tirar o reinado, meu. Por isso é que há uma parábola que diz, quando o homem forte mora em sua casa, possui tudo o que tem e ninguém pode tirar dele. Mas quando chega o outro mais forte, tira dele tudo que ele possui e fica com o reino. Essa parábola significava, vem, é o homem forte que foi Adão. Mas viria um mais forte que Adão, se chama Jesus Cristo, e o despojou o seu reino para tornar-nos livres. Vamos seguir lendo. Diz, o verso 15, mas o dom não foi como a transgressão,
Porque se pela transgressão daquele morreram o quê? A transgressão de quem? De veja, que não és tu. Deus não necessita mais de um homem. Ele necessitava que o primeiro homem pecasse para danificar toda a raça, toda a humanidade. E então diz, porque se pela transgressão daquele morreram os muitos, e diz muitos porque nem todos são predestinados, muitos são os escolhidos, e os predestinados por Deus, os vasos de honra que ele preparou de antemão, porque há vasos de ira que ele preparou de antemão, por isso é que não diz todos, diz os muitos. Então, há muitos que foram constituídos pecadores. Há outros que não tiveram que ser constituídos pecadores, porque é a raça que vai se perder, é uma raça má. Por isso é que falávamos a semana passada, doutrina de demônios, porque a lei é aplicada a esses demônios, que não vão ser salvos, que ficaram destruídos na cruz. Bom, fui um pouco profundo aí, mas suporte-me um pouco minha loucura. Diz, e com o dom não sucede, verso 16, com o dom não sucede como no caso daquele que um pecou, porque certamente o juízo veio por causa de um só pecado para a condenação. Mas o dom veio por causa de muitas transgressões para a justificação. Pois se pela transgressão de um só reinou a morte, o salário do pecado é o quê? Morte. O salário do pecado é o quê? Morte. Pela transgressão de um só reinou o quê? A morte. Muito mais reinarão em vida. Por quantos? Por tuas obras. Por teu bom comportamento. Diga, por um só. Isso não é trabalho teu, abençoado. Isso não é trabalho de seus esforços. Teus esforços não servem. Você não serve para nada. Tua carne não se ajusta à lei de Deus. Tua carne não se sujeita à lei de Deus. Ou tu tens tua justiça própria, que tu crês que vai ser salvo pelo bom que você é. Jamais vai chegar a lugar nenhum. Os anjos vão te turbar. Isso não é trabalho de muitos, é um trabalho de um. Um danificou e um consertou. Diga, um danificou e outro consertou. E tu te metes por quem a consertou e ficas consertado. Alô? Esse é o evangelho? É o evangelho da graça. Eu sinto vergonha quando alguém me diz, olha, por aí há um que está pregando a graça pela rádio. E se atrever a crer nisso, que um danificou e outro consertou? Porque eles estão tratando de consertar com suas próprias obras. Todos na rádio, olha, irmão, você tem que jejuar, você tem que vigiar, você tem que, olha, porque o diabo anda buscando, olha que Cristo vem, você fica. Porque, olha, diga-me uma coisa, olha, porque aquele, que os judeus que se foram desgarrados, eles não foram desgarrados quanto à salvação, eles foram desgarrados quanto ao reino. Sim, eles não entendem, sai um montão de versos, porque se você não é frio nem quente, eu vomitarei da minha boca. Porque olha que se você não está atento, que te tirarão a coroa e começam a usar coroas e marvertes e quantas coisas por aí, isso é um trabalho de um só. Veja, Maria teve que chamar a Jesus, minha alma se regozija em Deus meu Salvador. Ela teve que aceitar a seu filho para que tirasse o pecado que tinha em cima. Digo, os católicos dizem que ela foi sem pecado concebida. Sem pecado concebida? Sem pecado concebida? Aqui diz que um homem constituiu a toda a raça pecadora, inclusive a Maria, incluindo José, incluindo todo mundo. Ou posso crer que Maria foi concebida sem pecado? Se não fosse filha de algum ser humano, se tivesse aparecido como Melquisedeque, que não tinha princípio nem fim de dias, nem genealogia, nem pai nem mãe, então eu diria, bom, está bem, Maria sem pecado concebida, mas Maria tinha mamãe e papai. Portanto, ela nasceu de seres humanos, e os seres humanos, o que parem, são pecadores antes da cruz. E hoje os seres humanos que parem abençoados, escolhidos e justos depois da cruz. Isso é assim. Olha, eu recebo que os abençoados entendam. Eu gostaria que com um pastor fizesse o favor e se salvasse nessa noite. Eu gostaria que o sacerdote se salvasse. Eu gostaria que todos que me escutam sejam salvos. Isso é salvação. E é simples, é uma ciência simples. Um entrou e trouxe o pecado até a cruz. Então veio o último Adão, o homem mais forte, e pegou e morreu e disse, consumado está, acabou esse trabalho de um, agora vem o trabalho de outro.
que ressuscitou dos mortos e tirou o pecado. E tu estás livre, e tu estás salvo, e tu estás limpo. Olha! Eu vou te dizer uma coisa. Olha, se Adão fez um bom trabalho, ele constituiu a todos os pecadores. A Isaías, a Maria, todos os profetas, olha, destituído. A Moisés pegou destituído da glória de Deus. A todos, a Davi, a todos. Quantos homens? Por isso foi que Davi disse: alô, abençoados, veja, olha, em pecado me concebeu minha mãe. Mas tem gente, todavia, pregadores que usam isso depois da cruz. Como em pecado me concedeu minha mãe? O que fez o outro? O que fez o segundo Adão? Não, minha mãe não pode me conceder em pecado. Minha mãe me concebeu no glorioso evangelho de Jesus Cristo, no que ele fez, Jesus Cristo. Pastor, então você está dizendo que todos os salvos já estão salvos? Clarinho. Pois certamente que sim. Porque então quer dizer que o primeiro Adão é mais poderoso que o segundo Adão? Não. Bom, veja, o segundo Adão, Jesus de Nazaré, quando andou, disse: eu vim a buscar e a salvar o que se me havia perdido. Tu crê que ele pôde encontrá-lo? E o achou e o encontrou. E como se havia perdido, o primeiro Adão constituiu a toda a humanidade em pecado, em condenação. O segundo Adão disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E ele falava em parábolas, ele dizia, olha, dizia aos apóstolos que não sabiam graça, nem lei sabiam. Porque eles eram pescadores, não sabiam nada. Eles estavam no limbo. Esses sim estavam no limbo. Veja, disse os apóstolos, olha, Pedro, Pedro, Pedrinho, não se preocupem. Se eu tivesse 100 ovelhas, olha, isso é figurativo a milhões, mas ele disse, olha, se eu tivesse 100 ovelhas e resgato 99, e me resta uma fora, a esta ovelhinha eu vou buscar até achá-la, porque ele tinha esse poder. Se ele veio para buscar algo, ele encontra. Olha, uma vez ele falou em parábolas e disse, a dracma perdida. Disse, havia uma mulher que perdeu uma moeda em sua casa e varreu toda a casa até achar a moeda. Fácil, a mulher sabia que a moeda caiu em um quadrinho de 16 por 16. A moeda tá ali, está perdida, mas eu sei que é momentaneamente. Não tenho desejo de levantar tapete, sofá, mas eu sei que eu perdi aqui, porque eu vi quando ela caiu e fez um barulhinho. E está perdida momentaneamente. Ela sabe que perdeu uma moeda. O único que ela diz é que, bom, eu tenho que sair, mas eu sei onde está. E eu vou fechar a porta, vou confiná-la, mas quando me der vontade de levantar os tapetes e de passar no aspirador, se eu não a encontrar ao vivo, eu busco ela na bolsa do aspirador, mas essa moeda é minha. Não vai se perder nenhuma ovelha. Todo pastor que pensa que uma ovelha pode se perder é um mentiroso, um criminoso. Deve descer do púlpito e não pregar mais. Tá mentindo para o povo. Não conhece o evangelho. Não conhece o evangelho. Olha, você sabe o que é isso? É um ignorante. O que pensa que a salvação se perde está tendo por pouco o sangue de Jesus Cristo. A habilidade de Deus para buscar a seus filhos. Sempre aparece um tonto. E se Cristo vem encontrar fazendo? Que fazendo tal? Se nas mãos do diabo você não pode se perder, como é que você vai se perder em alguém que te tem em suas mãos? Que tua vida está escondida com Cristo em Deus? Tua salvação está segura? Não lute mais com isso. Olha! Você não vê que até que você não conheça a verdade, as debilidades vão te turbar. Uma vez que você sabe que você está aqui para sempre, você diz, olha,
Deixa-me consertar o assunto, não? Olha, você sabe, eu pertenço a isso e aqui não tem que me tirar. E se quiser me tirar, não pode me tirar, porque me trouxeram aqui para sempre. E eu vivo aqui nessas quatro paredes, aqui neste reino. Tu estás aqui para sempre. Ah, você pode usar droga, você pode cair outra vez, você pode fumar, pode beber, pode fazer. Olha, você pode fazer o que te der na tua santa vontade. Que aquele que te chamou e te escolheu, das mãos dele você não vai sair. Tu estás nas mãos de Deus para sempre. A seu nome! Oye, eso es así, chico. Oye, qué lindo, gloria al Señor. Essa gente que sempre pensa que pode se perder, sempre que tem opção, bom, não pode. Já que me vou, já que tô mal, pois então sigo por aí fazendo o que é mal. Não, isso não é assim. Você não tem poder sobre seu corpo. Seu corpo foi comprado por preço de sangue, adotado na família da fé. E de Cristo você não vai escapar. Você pode ir pro prostíbulo pior de Miami. Você pode ir à vida mais suja que te mostrou. Se você é predestinado e tu és ovelha, aí há um anjo que diz, hello, o que acontece com você? Levante-se daí, que te levanta, porque tu és propriedade de Deus. Não há debilidade que possa contra ti. Olha, estou pregando o glorioso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, isso não é essas religiões por aí que pode te perder só de olhar para o lado. Olha, eu não gostaria de estar em nenhuma dessas religiões, rapaz, porque a qualquer momento você se perde. Ah, Satanás está te vigiando, Satanás está vigiando, rugindo como de momento você fica e aí se foi. Rapaz, num descuido se esqueceu da Bíblia 3 dias e aí já caiu. Que porcaria! E eles dizem, eu levo o evangelho por 30 anos. 30 anos em que evangelho, rapaz? Em quantos de velhas é que vive a igreja de hoje? Devem chegar aqui as epístolas do apóstolo. Olha, o perito arquiteto, o que deixou um fundamento e o explica bem claro. Eu não sei como é que você não pode entender uma coisa assim. Isso está claro. Está claro que por um veio a condenação e por outro veio a justificação de vida. Vamos ler o verso 18 e veja o que diz. Alimenta-te da palavra, não do que tu sentes, não do que te dizem, ou doutrinas novas, ou doutrinas de demônios. Meta-te no evangelho da palavra, diga a palavra escrita, a palavra do novo pacto. Veja como diz o verso 18. Assim que concluindo, assim que, como pela transgressão de um, veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira. A maneira não pode mudar. O que te muda essa maneira é falso. E depois se atreve de me chamar de falso. Poxa, espero que morram aí mesmo. Que Deus envie um raio e lhes parta a cabeça. Sabe o que é me chamar falso quando eu estou apresentando a eles o coração de Deus? Para isto Cristo morreu. Veja como diz. Diz, da mesma maneira, pela justiça de um, diga de um, veio a todos os homens a justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um homem, os muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, esse foi Jesus de Nazaré, os muitos serão constituídos justos. Olha, que tremendo é o Senhor. Por isso, quem vai se cansar desse precioso evangelho, hein? Olha, quem pode se cansar de uma maravilha assim? Oye, eso es así. Olha, você sabe que ninguém havia dito isso em 2000 anos? Eu tampouco. Eu não dizia. Eu tava pregando condenação também. Veja, se Cristo não me aparece e me explica isso, eu não podia explicar isso. Não podia. Bom, eu vou dizer uma coisa. Eu sou o único na face da terra que te diz a ti que isso é assim. Veja que eu não escutava mais ninguém. Que isso é trabalho de um. Tu sabes o que tem que fazer? Meter-te debaixo da cobertura dessa verdade.
Enquanto você está debaixo dessa cobertura, ninguém te toca. Por isso, por que você crê que Paulo falou dessa maneira? Romanos 8. Veja o que diz. Romanos 8, verso 28. E sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas. Quem são os que amam a Deus? Os que compreendem essa verdade. Se você não compreende essa verdade, não diga que ama a Deus. Você está amando a homens, amando a doutrinas, amando os disparates, amando pregadores por aí. Que o que pregam é esse morte. Diz: sabemos que aos que amam a Deus, todas, olha, todas. Por isso que quando me dizem, olha, você sabe o que aconteceu com fulano de tal? Eu sei que tudo obra para o bem. Assim, para que lamentar se tudo obra para o bem? Seja aí, seja familiar, seja quem for. Quem falou que aconteceu? Se foi de boca. Bom, de alguma forma ele vai apreciar. Que quebrou o dente. Põe o postiço por agora. Em alguma coisa vai obrar para o bem, não? Veja, que perdeu isso, perdeu aquilo, olha, eu não sei. Mas a palavra, alô, diga a palavra. A palavra diz que tudo, ao que entende, se você entende, se você me entende, você ama Deus. Se você me entende, você ama Deus, tem que amá-lo. Para entender isso, você tem que ter uma cabeça desperta para entender isto. Mas a ti, diga tudo. Ai, pastor, você não sabe o que me aconteceu. Não importa o que aconteceu. Vai te obrar para o bem. Mas começar agora novamente, depois de tanta coisa, olha. Tudo que aconteceu vai obrar para o bem. Agora, tem que pôr isso diante do Senhor e não pode negar o Senhor. Se você começa a dizer, Senhor, por que não me ajudaste então na situação? Por que tu permitisse que acontecesse isso? Estás negando o Senhor. Sabe o que vai fazer o Senhor? Bom, te aconteceu aquilo e vai sofrer. Se não me negas, eu torno isso em bênção. Se me negas, porque tu estás dizendo que Deus não está cuidando de ti. Quando tu és um escolhido, e a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os escolhidos deles sobre a face da terra. E quando ele cair, não ficará prostrado, porque ele sustentará a sua mão. Ele diz que envia o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem. O anjo de Deus está sobre ti. Não negues. O anjo de Deus te cobre. Mas não negues, abençoado. Não negues. Tens que meter-te no pacto. Esta palavra viva funciona porque eu ando coberto com o pacto. A mim não me importa o que digam, nada. Depois que eu tenho o pacto em cima, eu digo, aqui, a mim ninguém me engana porque estou no pacto. Meta-te aí, abençoado. Ame essa palavra com zelo, para que tu vejas. Ame essa palavra. O poder de Deus se mete onde alguém honra esse pacto. Os sinais te seguem. Deus te dá vida. Deus te dá vida. Deus tem os seus dias contados, abençoado. Louve ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Dê graças. Esteja em pé comigo. Louve ao Senhor. Dê-lhe graças, Pai. Graças. Olha, este é um pacto de vida. Pacto de vida. Tudo me obra para o bem. Nada pode me apartar do Senhor. Sim, e tu duvidando dessa palavra? Duvidando? Não, foi que não duvides dessa palavra. Vamos ficar de pé, porque a festa já se serviu a comida. Olha, não duvides dessa palavra. Não, olha, e desperta logo, ó. Olha, meteram o Paulo preso lá e já estava, ó, começou a tremer. E Paulo teve que dizer, o que acontece com Timóteo? Timóteo se acovardou. Teve uma reunião com Pedro, com João e Tiago e os pés deles tremeram. E Paulo teve que dizer, Timóteo, não te envergonhe de mim, que eu estou preso, tranquilo. E isso são mentiras passageiras. Não te envergonhes de mim, nem desta palavra que eu prego. Timóteo, aviva o fogo que está em ti. Não, mande buscar, porque isso não vai. Aviva o fogo que está dentro aí, olha. Se aviva com a boca, lendo o pacto, crendo. Olha, tu estás abençoado, não te turbes nisto.
Olha, não fales contra teus anjos, porque eles estão prontos a trazer-te o que tu necessitas. Mantenha-se aí, olha, veja, ainda que tu vejas a tormenta, ainda que tu vejas passando o que acontece, Senhor, o meu é contigo, o meu eu estou no pacto. Diz, não sejais preguiçosos em herdar a promessa, sustenta a tua confissão, se está escrito no Evangelho, mantenha-te. E isso é o que tem me ajudado por todos esses anos. Que eu não olho para o lado, não, eu olho, cadê, não. Senhor, tu guias minha vida, isto eu não entendo. Não entendo, Pai, mas eu sei que tudo me obra para o bem. Tudo me obra para o bem. Não entendo, olha, não entendo, mas vejo. Mas me amparo no pacto. Imagine. E Deus, olha, Deus é fiel contigo, com tua família, com teus filhos, com o cuidado que Ele tem contigo. Mas olha, Ele exige que te vejas limpo e perfeito. Ah, se você vai se ver sujo pelo que passou ontem, Ele já se esqueceu. Você se lembra disso? Ele diz, não, me lembrarei mais. E tu aí recordando. E essa dor que tens, essa consciência, tem que te ver limpo. Diga, eu sou como Jesus Cristo. Levanta teu rosto aí. Graças, Senhor. Graças que tu me chamastes e aqui estou. Aqui estou louvando o Senhor. Olha o que tu és. Que tu és indigno? Não, tu és digno. Tens um convite desde antes da fundação do mundo. Tu não és qualquer coisa, não. Tu és um tesouro em vaso de barro. Deus te dando instruções como tratar com teu barro. Glória ao Senhor. Olha, saúda teu irmão e diga-lhe, eu sei em quem tenho crido. Tudo estou em vitória. Tudo está debaixo do controle. Tudo está bem. Tudo está bem.